Contudo, né, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, né, como disco sob a agulha da vitrola. E lembrei toda a minha penúltima existência. Aqui é os processos, então, quando, né, começa a mediunidade dele, né, começa a aflorar e ele tem uma recordação, né, de todo o seu passado. Mas qual que era o objetivo dessa recordar esse passado dele? Ele ver, né, onde ele errou. Então, ele reforçar essa reencarnação dele dentro do propósito de reparação daqueles danos que ele havia provocado. A volúpia das grandes sensações, que não pode ser prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais, né, de elevada expressão. Desenvolveu-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Então ele, né, se empolga com tudo isso, né, quando ele encontra com um e muitas vezes vê, nós já vivemos junto. E aí ele entra nisso, ele quer só reviver o passado e vai declarando, vai, né, falando tudo, ó, você foi isso, nós trabalhamos junto, nós, né, participamos da Inquisição, né, nós éramos, né, do alto clero, tomávamos decisões, influenciávamos, né, o Estado, né, com as nossas decisões. Então se sentindo o quê? Se sentindo importante, se sentindo... É puro o quê? É puro egocentrismo, né? É puro exibicionismo, de querer estar numa posição elevada. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhe as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. É importante que cada qual de nós, essa era a mediunidade de Joel. Esse era o dom que ele tinha, que ele deveria trabalhar. Cada qual de nós tem a mediunidade de uma forma, de um jeito. Reflexionarmos, né, qual é a nossa missão aqui. Como eu estou trabalhando para desenvolver, né, em tom moral, em tom cada vez mais elevado essa minha espiritualidade, e ser realmente, né, um tarefeiro da obra do Cristo. O que eu tenho feito, como eu tenho contribuído para isso. A história de Joel é para que também reflexionemos, né, na nossa posição. Se eu estou aqui somente, né, para tomar meu passe, né, semanal, mas aí lá fora eu levo a minha vida, né, comum, de uma forma comum, como todos muitas vezes querem levar e acham que é absolutamente normal, como todo mundo faz, eu também posso fazer. Ou se eu realmente estou fazendo uma reflexão, né, que influencia no meu compromisso de trabalho espiritual, influencia na minha própria evolução espiritual. Eu falo isso, mas eu estou falando também para mim, tá? Não pense que eu estou falando isso só para vocês, é para todos nós, em sintonia, pegarmos o exemplo de Joel, quando André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda nos trazem essas mensagens, é para que façamos uma autoanálise como está, né, o meu andamento, como eu estou me comportando perante essa encarnação. Estou deixando simplesmente a vida seguir o seu rumo sem a minha direção ou estou no leme da minha vida? É importante eu saber que eu estou no leme e estou na minha rota segura. E a rota segura é sempre, né, o Evangelho de Jesus. A audição psíquica tornou-se-me muito clara, né? Então a clareaudiência. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Ele ainda aproveitava dessa comunicação com os espíritos, né, aquilo que ele não conseguia adentrar mais, muitas vezes, né, claro, obviamente tem um limite,
E às vezes aí ele queria então que a espiritualidade o informasse. Não só daquela precedente, muitas vezes ele queria investigar então uma reencarnação anterior àquela. E ele ficava questionando a espiritualidade, perguntando, e querendo as informações, sem se saber se tornou até merecedor de tal informação. Achando que já era inclusive obrigação dos benfeitores espirituais responder as perguntas que ele fazia. E nem condição moral para isso ele tinha. O que ocorre? Os benfeitores espirituais, o propósito e o outro vão se afastando. E quando se afasta, se aproxima-se aqueles que vai te falar aquilo que você quer ouvir. Mas vai te falar o quê? Verdades? Certamente que não. Eu esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, as reminiscências do passado, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Muito claro, para todos nós. Então sempre, essas mensagens nesses 2 livros é para que façamos uma análise da nossa mediunidade, como eu estou trabalhando a minha mediunidade, o que eu tenho feito para que ela se desenvolva. Nós temos relato, inclusive, de médiuns, que outras mediunidades, inclusive, foram se aflorando. À medida que ele desenvolveu aquela, cumpriu bem seu propósito, foi lhe sendo concedido outras oportunidades de trabalho. Aquela parábola exatamente que Jesus fala, muitas vezes aquele que mal usou, pega então aquilo que aquele trabalhador não fez e passe para o outro que fez muito. Aquele que pegou lá o exemplo da moeda e guardou a moeda, nem usou a moeda. E na hora de devolver ao Senhor, o que o Senhor fez? Pegou a moeda e passou para aquele que multiplicou aquela que foi recebida. Então o exemplo da moeda, por exemplo, é o exemplo do nosso dom, do nosso trabalho aqui. Se nós viemos e multiplicamos aquilo que recebemos, doando, trabalhando intensamente, mais receberemos. Então, quando Jesus nos passa essa parábola, é exatamente isso. Então, alguns médios acabam crescendo, surgindo outras oportunidades de trabalho, outros dons de mediunidade, com o propósito de que, já que ele trabalhou bem, aquela oportunidade que lhe foi concedida, então ele pode receber mais. Aqui agora é um exemplo no capítulo 11, da vida do doutrinador, do Belarmino. Ele mesmo traz essas palavras aqui para o André Luiz. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. O sentido homem aqui é o encarnado, seja homem ou mulher. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com exemplo e em seguida com a palavra. Então, muito importante todos nós, porque até o médio ostensivo não acha que ele está na condição também de doutrinador, também está na condição de doutrinador. Ele é o primeiro contato do espírito, muitas vezes fora da casa. O espírito lá fora, vocês mesmos sabem disso. O espírito lá, muitas vezes, durante a semana, se aproxima, pedindo ajuda. Ou porque ele passa a ter sensações boas. Então, como que ele fica ali, esperando a oportunidade, ele passa a se sentir bem. É um processo terapêutico e aí, aqui, vindo a casa, é que ele vai, então, receber mais orientações. Então, o médio ostensivo, nessa condição, ele tem que ficar atento, porque isso aqui não é somente para quem está ali na casa espírita, fazendo o trabalho da orientação. É para todos nós. Então, o seu comportamento, a sua atitude, como que ela coloca aqui pelo exemplo, pelas suas atitudes, é que vai fazer com que esse espírito vai refletir sobre a própria condição dele, do próprio comportamento dele. Então, quando adentra aqui,
né? Então o médium é bem consciente do seu dever, do seu trabalho, né? Quando esse espírito adentra aqui a casa com ele, metade do trabalho já está feito. Mas se por um acaso, né, o médium está inconsciente disso, acha que a vida lá pode ser uma vida levada igual a de todo mundo, né, ele vai chegar aqui em frangalhos. Não estou suportando. Eu preciso de um passe antes aqui, até de começar os trabalhos. Tá? Eu estou dando exemplo, mas não é todas as condições que são essas. Tá? Mas é exatamente porque deixou muitas vezes, né, em vez de você colocar a sua posição de domínio de si próprio, das suas ações, deixou-se influenciar pelos desejos daquele espírito. E aí fica aquele embate. Em vez de você se posicionar, se impor, né, com disciplina, né, com a base ao evangelho, com a prece, com a oração, né, para que aquele espírito possa ser acalentado e também recebedor, né, dessas dádivas, não, aí você esquece da oração, né, você está sentindo mal-estar e acha que, não, vou resolver isso, estou mal, né? Como diz o outro ali, bem, essa ressaca que eu estou, só cura ela com outra cerveja em cima. Então você está acabando, sendo indisciplinado e alimentando ainda mais aquele espírito naquele vício. Então, indisciplinado para contigo e dando um mau exemplo. Só um exemplo do que pode ocorrer. Tá? Obviamente, né, cada caso é um caso, nem tudo, né, não é todos iguais. É cada situação. Aqui o propósito é chamar a atenção do médium, né, que ele também na condição de orientador, a orientação começa lá fora. E aí vai reclamar que nós não tivemos preparação? Aqui, ó, desde criança meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Tá? Ele teve então amparo, não há que reclamar, falar que não teve o conhecimento. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram meu esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Ele coloca aqui ainda, né? Casual, as coisas vai fluindo. Ah, não tinha outra ali, me colocaram na posição agora eu sou o presidente, né, do grupo espírita lá, mas acho que porque não tinha outro lá e eu estava de bobeira na hora da reunião, aí me chamaram para assumir. Né? Nada é casual, né? Há todo um trabalho, né, e feito com nós mesmos. Nós aceitamos, antes de aceitar aqui, aceitamos, né, lá na colônia espiritual. Nada é imposto. E tem um propósito. E aí a gente vem, se deixa ser seduzido, né, pelas vaidades, né, pelo ego, e vamos esquecendo o compromisso e os avisos que, né, aqueles que estão junto a nós, até os mesmos encarnados, nós vamos esquecendo, né, os alertas que vão nos dando. E até porque, numa posição de superioridade, achar, eu sou presidente, esse pessoal não sabe nada, não está falando besteira aí. Nós precisamos renovar os estudos. Né? Tem uma grande literatura agora, muito mais moderna, né? Não vamos ficar lendo os livros do século XIX. Né? Já se passou, o mundo mudou muito. É isso que ocorre, né? Tem ocorrido em muitas casas. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas. Mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Porque ele começa a dar mais ênfase o quê? A parte científica, né, e a parte filosófica. A parte dos questionamentos, né, a parte filosófica. Esquece porque a doutrina espírita, né, ela tem 3 vértices, né, que é a científica, e a filosófica e a religiosa. E ele esqueceu da religião, da parte religiosa da doutrina, que é a base do Evangelho do Cristo. Então todo o caráter, né, que ele estava impondo era um caráter de pesquisa científica. Ele começa a imprimir nos médios, obrigando os médios, né, a fazerem determinados questionamentos aos espíritos, né, com o objetivo de ir catalogando. Né? Como se ele quisesse, né, de uma determinada forma, criar um novo livro, né, dos espíritos, né, com base em perguntas e respostas. Mas isso vai funcionar? Obviamente que não, porque ele só colocou o caráter científico, né, e o caráter
filosófico. Esqueceu-se da principal base, que é o amor. 8 médios extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico, das provas insofismáveis. E envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo. Mentalidade inferior no caráter religioso, pelo intelecto, muito conhecedores, mas se envaidece com o intelecto, esquecendo-se da humildade. Isso ocorre muito. Isso ocorre muito, principalmente até no movimento espírita. Muitas pessoas vão se tornando muito conhecedores da parte intelectual, da própria doutrina, e se acham envaidecidos e se afastam dos mais simples, dos mais humildes. Tornando-se muitas vezes sem paciência, às vezes até para explicar uma pergunta. E aí quer colocar muitas vezes o tom filosófico, e não se apercebe que o linguajar ele tem que ser adequado àquele que está nos ouvindo. Não adianta eu falar palavras, vocabulários extremamente difíceis, eu não estou transmitindo nada. Eu simplesmente estou o quê? Aguçando a minha vaidade. É o que ocorre com ele. Eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis, aqueles questionamentos que ele pede, começa a pedir os médios para fazer ao mundo espiritual. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. E aí ele começa a ver nos médiuns que se retraíam aos seus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Não obstante, a esposa debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Então não há ainda que reclamar. A esposa ainda, a abnegada esposa ali, avisando, chamando a atenção. Ele não dá ouvido. O Evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe de seus tesouros sagrados. Porque está enceguecido. Então não consegue muitas vezes interpretar a mensagem valiosa que nos traz o Evangelho. Aí está só mais em caráter científico, ou seja, quer ver aquilo ser provado. Eu acredito que aquilo ocorre, mas tem que ter um resultado. É muito isso notório dentro do caráter científico mesmo. Principalmente o científico materialista, só acredito vendo. É tanta coisa que está aí que a gente não vê. Está aí o odor, nós vemos o odor. E tem odor que impregna, Eu e a Marília passamos por uma experiência ontem, mas não vou nem falar o que é. Depois ela comenta com vocês. Deixamos no carro, mas o odor está até hoje. Alho, O alho, exatamente. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferiria-me para o movimento. Não da política que eleva. Aí ele larga a doutrina espírita e adentra o mundo da política. Mas não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Esqueceu completamente a missão dele, esqueceu da doutrina e poderia adentrar para o mundo da política? Poderia. Mas poderia trabalhar as duas coisas juntas, o mundo da política e continuar o seu trabalho dentro da doutrina. Bezerra de Menezes foi deputado federal. E ser espírita em outro lugar. De ser espírita, exatamente, independe do local que você esteja. Para quem não sabe da história, Bezerra de Menezes ele foi deputado federal. Mas qual que era o propósito? Por que ele entrou no mundo da política? Poucos sabem disso. Ele foi o precursor, muito trabalhou para que se houvesse a liberdade de credo religioso no país.
de todos os credos religiosos. Não lutou foi só para a doutrina espírita, não, para todos eles. Por aí, estacionei muito tempo, né, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão do dinheiro, né, me transformaram os sentimentos. É o que ocorre, né, com grande parte. Não é com todos, mas com grande parte. Né, foge dos propósitos, se torna escravo do dinheiro, vai, né, ser um usurário, usurpar dinheiro que nem precisa, que nunca vai usar aquele dinheiro, se tornando escravo dele. E é o que ocorre com ele. E assim foi até que acabei meus dias, né, com a bela situação financeira no mundo. Porém, lá, em um corpo crivado de enfermidades, né, com um palácio confortável, né, uma bela moradia de pedra, né, mas, né, um coração completamente vazio. Muitas vezes, né, muitos desses ainda se encontram em plena solidão, apesar de tudo aquilo, né, mas são como que ninguém dentro do lar. Né? Não existe um diálogo nem com o filho, nem com a esposa, né, e com os netos. E muitas vezes o maior castigo deles ainda é saber que os netos nem querem saber daquela riqueza. Alguns, né, têm se rebelado não de uma forma, vamos falar, indisciplinada, mas até de uma forma corretiva para com esses avós. Falando, essa sua riqueza, ela é fruto de muito sofrimento. Eu não quero nada disso. E aí é a grande resposta, né, que a vida, né, tem dado, né, a esses, né, que trabalharam dessa forma, né, principalmente, né, no que diz respeito, né, a usurpar daquilo, né, que é comunitário, que é da população. Muito obrigado.